muito bom dia. A Escola Sabatina deseja que realmente cada um de vocês possam ter um sábado abençoado, um sábado muito feliz aqui na casa do nosso bom Deus. Vamos juntos iniciar da melhor forma, entoando as estrofes do hino número 18, Santo, Santo, Santo. Número 18. Querido Senhor, bom Deus, bom Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e Te importas connosco. Muito obrigado, Senhor, porque nos trazes até a Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque pôs em nós a vontade de cá vir para estarmos uns com os outros e, sobretudo, Senhor, para estarmos contigo e dar sequência a todos os propósitos que pôs na nossa vida. Queremos te pedir uma bênção muito especial para quem se ainda dirige para cá, que Tu os possas proteger e que os faças chegar sãos e salvos, Senhor, e que a todos nós que aqui estamos podemos estar com o coração receptivo, Senhor, à Tua palavra e à Tua mensagem e, acima de tudo, Senhor, que nos possamos reverenciar perante a Tua face. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado aos meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nessa manhã. Amém? Existe um texto na Bíblia que muitas vezes, usado fora do seu contexto, é feito o quê? Como um pretexto. E nessa manhã eu quero analisar com os irmãos o que está em 1 Tessalonicenses, abra a sua Bíblia, no capítulo 5, o verso 21, muito conhecido. Se alguma vez você não usou esse texto, já ouviu alguém usá-lo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 21. O que diz aí? Examinai tudo e retende o bem.
quero fazer aqui dois questionamentos. Será que esse tudo se refere no texto a partir de que eu posso ver qualquer tipo de coisa, assistir filmes, novelas, comprar um livro dos espíritas, ler um livro espírita, ler livros de magia, contando que eu retenho o bem? Será que esse tudo se engloba a tudo mesmo? Sabe, irmãos, esse verso bíblico, ele vem antes dele num contexto, onde Paulo falava com os tessalonicenses sobre o dom de profecia. Se você voltar aí nos versos 19, 20, você vai compreender o assunto em que Paulo fala: examinai tudo e retende o bem. Era a respeito do dom de profecia. E esse bem, será que nós podemos julgar o bem, saber o que é bem? Há uma única regra de fé e que dá os parâmetros para a gente saber o que é o bem. Não é o que eu julgo, o que eu acho que é bem, que pode realmente ser bem, mas é o que a Bíblia diz que é o bem. Por isso, esse verso ele nunca deve ser usado sozinho para um pretexto de que eu posso e eu devo julgar todas as coisas, mas sim no âmbito estritamente do que se diz respeito a profecias. E o que se relaciona às profecias, a Bíblia diz em Isaías, é um dos parâmetros. No capítulo 8, o verso 20. Se há alguém que aparece dizendo que é um profeta, ou que diz algo para nós que diz ser da parte de Deus, esse verso é um dos parâmetros que nós podemos julgar, como diz Paulo, para reter o bem, que é Isaías 8:20, que diz: à lei e ao testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, é porque não tem iluminação. E outras falam, é porque não verão a alva. A lei aqui que se refere no Velho Testamento está dizendo sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, onde está escrito todas as leis. Então, se a pessoa diz que algo vem da parte de Deus, devemos analisar se é uma pessoa que guarda a lei, não é? E se realmente ela está falando da parte de Deus, ela vai cumprir essa lei. E Paulo falando assim, olha, não despreza as profecias. Às vezes alguém tem falado alguma coisa para vocês que pode ser realmente da parte de Deus, mas examine tudo. Não é examine tudo no âmbito do mundo e das coisas que o mundo oferece, porque a Bíblia já fala o que é bem e o que é mal. Nós, como filhos da alva e filhos da luz, devemos ter essa palavra no nosso coração, para que a hora que a gente observa algo que realmente não está de acordo com a palavra de Deus, acende o quê? Uma luzinha. Opa, isso não. Eu não preciso ir lá assistir, ver e reter o bem. Está vendo que muitas vezes eu acredito que alguma vez na minha vida, durante esses 30 anos de adventícia, eu devo ter usado esse verso fora do contexto. Eu não sei se vocês já usaram, mas acredito que eu já fiz isso. E refletindo essa semana no que Deus fala, né, na Bíblia, quando Ele dá essa luz para a gente, não tirar um texto isolado, eu pensei, Senhor, misericórdia, né? Me perdoa. Ajuda realmente eu entender a Tua palavra e não achar que eu mesma tenho a capacidade, com todos os gostos e coisas, né, humanas de pecado no meu coração, de saber o que é bem e o que não, o que não é. É a Tua palavra, é Deus que sabe o que é bem e o que não é. E lendo ela, a gente vai logo saber. E vamos deixar com o quê? Com os achismos. Mas eu quero aqui também ler um texto da irmã White comentando sobre isso, no livro do Atos dos Apóstolos. Na página 146 fala assim: o apóstolo advertiu os tessalonicenses a não desprezar o dom de profecia, e nas palavras, não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Ele ordenou uma cuidadosa discriminação entre o falso e o verdadeiro.
Muitas vezes a gente gosta, e já aconteceu comigo, de ler certos livros de pessoas que, olha, fala assim, 50 páginas, até mesmo mais, 60, 70 páginas, fala só coisas boas. Só tem ali alguma coisa que não é tão assim conforme a Bíblia. E mesmo assim a gente, sabe, Jeremias fala que o nosso coração é enganoso. A gente não pode acreditar em nós mesmos. Por isso nós somos salvos pela fé em Jesus. Porque é só Ele que pode nos ajudar, só Ele que sabe tudo, sabe? A gente deve desconfiar daquilo que a gente acha que é bem ou que é mal. Outro verso da irmã White, dentro daquilo que nós acreditamos ser vindo da parte de Deus ou não, ela diz em Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 98 e 99. Haverá falsos sonhos e visões, que se encerra alguma verdade, mas desviam da fé original. Quer dizer, vai haver há algo que fala de Deus, que fala de alguma coisa que vem da parte de Deus, mas desvia do quê? Da fé original. Se não é no 100%, não adianta ser 90%. O Senhor deu uma regra pela qual distingui-los. Aí ela fala aquele verso que nós lemos. A lei é o testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, é porque não tem iluminação. Se eles desmerecem a lei de Deus, se não dão atenção à sua vontade, tal como é revelada nos testemunhos de seu espírito, eles são enganadores. Se são pessoas que falam da parte de Deus, mas desprezam a lei de Deus, eles são o quê? Enganadores. Incrível isso, não é? Eles são controlados por impulso e impressões que acreditam serem do Espírito Santo. Quantas vezes, irmão, eu li algum livro e falava, nossa, mas está tão parecendo de Deus isso? Nossa, mas fala tantas coisas boas. O que a irmã White fala? São controlados por impulsos, achando que vem o quê? Da parte de Deus. E nós, conhecedores da palavra, às vezes nos deliciamos com tais leituras. Eles são controlados, já li isso, e consideram mais dignos de confiança do que a palavra inspirada. Ela está falando que às vezes muitas pessoas consideram esses escritores mais dignos de confiança do que a palavra inspirada. Ao passo, porém, que pensam ser guiados pelo Espírito de Deus, estão, na verdade, seguindo uma imaginação trabalhada por Satanás. É duro, mas é verdade. Se o próprio Satanás, a Bíblia fala, que pode transformar em anjo de luz, quanto mais inspirar o tanto de livros, o tanto de meditações, o tanto de pregações, não é? De pessoas de hoje em dia falando que é da parte de Deus. Irmãos, a palavra é a única regra de fé. Leiamos, estudamos e coloquemo-nos em prática aquilo que ali está escrito para a gente não ser desviado e não acreditar que a gente pode estar no mal e diferenciar o que é mal e que é bem. Duvidemos sempre de nós mesmos. Acreditamos somente no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos agora passar à recapitulação da lição. Pedimos, como é normal, a todos os dinamizadores para fazer as chamadas. Iremos terminar por volta das 11 menos um quarto. Espero que tenham todos uma boa lição.
bem, muito bom dia a todos, mais uma vez. Bom dia a todos que estão lá em casa. Eu não sei se todos vocês se enquadram ou se identificam com este tema, mas este tema levou-me, de certa forma, a pensar naquilo que diariamente Deus nos faz e nos pede. Isto fala sobre o concerto. Concerto, eu posso acrescentar concerto / aliança, / promessa. Todos nós temos aqui algumas... Eu identifico-me mais, por exemplo, aliança do que concerto. Eventualmente querá dizer a mesma coisa, mas era importante perceber uma coisa. Este tema vem numa altura em que está tudo bem, não é? Está tudo bem, andamos todos em paz, somos todos amigos uns dos outros. Acham que é assim? Eu acho que não. Só para vos dizer, eu gostava que alguém lesse Romanos 3, 10 e 23. Existe um microfone para que as pessoas que estão lá em casa nos ouçam também. Romanos 3, 10 e depois 23. O micro está onde? Ok? Romanos 3, 10 e depois alguém 23. Obrigado, Catarina. Como está escrito, não é um justo nem um sequer. Ok, o 23. Podes dar aí já agora aí à tua amiga. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Muito bem. O que aqui nos diz é tão somente isto. Acho que toda a gente conhece, que é, não há um justo sequer e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Reparem, em primeiro lugar é importante perceber o seguinte, que ninguém de nós, ninguém de todos aqueles que nós conhecemos e daqueles que não conhecemos é justo. Ninguém. Portanto, ninguém tem autoridade para julgar seja quem for e ninguém tem autoridade de nos julgar. Isso é um ponto. Portanto, estamos todos em igualdade circunstancial, mas muito em baixo. Não numa igualdade com certa forma com alta relevância. Não, é uma igualdade muito por baixo. E era importante perceber isto. Aqui no verso áureo fala-nos de que, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, e esta parte aqui é que eu gostava de salientar, em que farei um concerto novo. E depois diz, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Este, em que farei um concerto novo, é que eu gostava de me demorar aqui mais um bocadinho. Reparem, isto é o Senhor que fala, ok? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei, reparem, em primeiro lugar, não somos nós sequer que pedimos, é Deus, da sua altivez, não é? Da sua magnitude, que diz, eu vos farei um concerto. Reparem que a preocupação de Deus é tão grande que é Ele que nos preocupa constantemente. Já repararam? Já repararam que nós, que eu, por exemplo, normalmente temos as nossas atividades espirituais, de manhã, à noite, durante o dia no nosso trabalho, nos nossos afazeres, na nossa escola. Deus vem-nos à mente, o Espírito do Senhor toca-nos, mas reparem que no que concerne à restituição daquilo que é o mais importante para nós, que é o concerto, que é o compromisso com Deus, é sempre Deus que nos põe essa perspectiva. É sempre Deus que nos diz, eu farei um concerto. Reparem, um concerto novo. E novo porquê? Não sei, Sebastião, podes falar e depois se quiseres falar na questão do novo, porque era importante. Há aqui um contexto que eu gostei imenso e agora estavas a falar, estava a pensar nele. Apesar de nós seres humanos, supostamente é que devíamos ter essa necessidade de aliança com Deus, é Deus que toma o primeiro passo. Deus toma sempre o primeiro passo em qualquer concerto. Foi na questão do arco-íris, foi na questão de Abraão, foi nesta questão. Deus toma o passo. Quer dizer que Deus não é que Deus tenha necessidade, Deus compreende que nós precisamos dele. E isto é uma aliança em que Deus dá tudo e está à espera que nós fazemos o mesmo. Só que nós nunca damos tudo. E por esta razão é que há sempre novos concertos, porque Deus está sempre à espera que a gente vá dar o passo que nunca demos. Percebes a ideia? Muito bem. Está sempre a esse espaço. E este novo concerto é nesse sentido. É algo que Deus está à espera.
Tanto é que esse novo concerto aparece com Jesus, em que Deus revelou: eu dei tudo, dei o meu filho, para que a nossa aliança, de mim para convosco, possa ser uma aliança concreta, ao real. É muito interessante isso. O Deus que supostamente não era necessário relacionar-se connosco, ele tem essa necessidade. E com esse concerto está a tentar criar em nós também essa necessidade desse relacionamento para com ele. Está-nos a alertar, de certa forma, a dizer: se eu, que sou o Deus do universo, tenho necessidade de estar contigo, tu que és um pecador, porque é que não queres estar comigo? Eu só gostava também... Aqui outro ponto também gostei imenso, que é o seguinte: em cada concerto há uma palavra que está interligada, que se chama-se fé. Exatamente. Em todas elas Deus diz fé. Fé para quê? Fé para acreditar no concerto, fé para acreditar nas promessas, fé para acreditar nos conselhos que Deus dá associado a cada concerto. Quer dizer que há uma interligação entre o concerto e a fé. Eu diria mais, não há uma interligação, é a única interligação que poderá haver no concerto barra a nossa disponibilidade. Eu gostava de ler aqui na lição de sábado à tarde uma situação que diz: a salvação que Deus nos proporciona é uma dádiva imerecida, e a resposta humana a essa dádiva, num certo sentido, a humanidade, a dar cumprimento. Isto quer dizer que tem a ver com a fidelidade e com a obediência. A fé, exatamente dentro daquilo que tu falavas, Sebastião, há um concerto que Deus nos propõe. Existe uma fé criada por Deus, desenvolvida por nós, que nos leva a um resultado, que é a fidelidade e a obediência. Reparem que mesmo, e diz aqui mais em baixo, mesmo no meio da calamidade e das dificuldades, o Senhor apresenta ao seu povo transviado a oferta de esperança e de reabilitação. Se isto esta reabilitação está tudo interligado com aquilo que eu inicialmente comecei. É uma redundância, inicialmente comecei, mas é exatamente isso. Nós nada temos, nada somos, ok? Somos pecadores, e Deus, através deste concerto, desta aliança, desta promessa, dá-nos a possibilidade de nós nos reabilitarmos. Depois também nos fala o concerto de Deus com toda a humanidade. Reparem que Deus, de certa forma, nós somos os privilegiados. E somos os privilegiados porquê? Sabem que as pessoas que não conhecem a Deus têm vários problemas, nós também temos, mas há um que nós podemos nos vangloriar e com humildade, claro, que é o facto de nós termos uma promessa através do arco-íris, toda a gente sabe. Isto cientificamente tem a ver com o sol a projetar nas gotículas e depois transforma aquilo, ok, muito bem, mas a questão aqui é como é que isso, quem é que dá ordem para isso acontecer? Estão a ver? Eu desde o primeiro dia que soube o que queria dizer o arco-íris, e sempre que vejo um arco-íris, eu não sei o que é que vocês pensam ou fazem, mas eu penso nisso. Penso mesmo que o arco-íris traz-nos coisas positivas e coisas negativas. Alguém quer salientar, por exemplo, coisas negativas? O que é que o arco-íris nos lembra em termos negativos? Obrigado, Miriam. Sim? Que Deus já destruiu a terra com água, mas ao mesmo tempo, em termos positivos, lembra-nos que Ele nunca mais irá destruir a terra com água. Portanto, é o concerto que Ele fez connosco, que Ele nunca mais iria destruir a terra. Eu gostaria de aprofundar um bocadinho mais. Reparem, o arco-íris leva-nos a um tempo em que Deus teve uma necessidade de erradicar com o pecado. Reparem numa coisa, vamos fazer um termo comparativo. Neste momento nós estamos num tempo deplorável, toda a gente concorda. Estamos num tempo em que pais matam filhos, filhos matam pais, para não estar a falar em outros pecados, em outros crimes, em outras coisas desgraçadamente pecadoras. E hoje, apesar de tudo, nós somos os privilegiados. Porquê? Porque hoje, apesar disso tudo, Deus
ainda nos solicita um conserto, ainda nos diz, olha, arrepende-te e vem para junto de mim. Agora repensem nisto. O arco-íris a mim, antigamente lembrava-me de facto, como a Miriam disse, que até esta semana, até hoje de manhã, mais concretamente, que o arco-íris dizia-me que Deus nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio. Ok? Até aí estamos de acordo. Mas há aqui um pormenor que é o que está por trás disso tudo. Se hoje nós, pecadores, e somos, não existe, mas somos muito pecadores, não existe muito nem pouco, mas somos muito pecadores, Deus dá-nos a possibilidade de nos reconciliarmos com eles. Naquele tempo não houve essa possibilidade. Houve a possibilidade sim, mas o povo rejeitou. Então o que é que Deus fez? Destruiu completamente a terra através do dilúvio. Isso, o que é que o arco-íris me lembra? Olha, lembra-me destruição, o sofrimento que essa destruição trouxe, mesmo pecadores não queiramos imaginar o sofrimento que essas pessoas possam ter tido depois de perceberem que já não havia solução. Lembra-me o pecado. Os pecados deles, na altura, não são de nada diferente aos nossos. Ok? Temos que perceber que aquilo que se cometeu lá no passado comete-se hoje. Aliás, no final dos tempos, há quem nos diga que o final dos tempos será como aos tempos de Noé, como vocês sabem. Mas também, por outro lado, como a Miriam também disse na segunda intervenção, que foi, traz-nos a promessa de que isso nunca mais irá acontecer, podemos estar descansados, mas não existe esse tipo de destruição, mas poderá existir um outro tipo de destruição mais individual, mais espiritual, digamos assim, que é os dias de hoje. Não sei se ias dizer alguma coisa, Sebastião. Ok. Interessante em relação ao arco-íris, e se calhar nós nunca reparamos, o arco-íris aparece quase no fim da tempestade já, quando começa a abrir o sol, quando começa a abrir as nuvens, e aparece o arco-íris porque é necessário que o sol apareça. E o que Deus quer nos lembrar é que, apesar das nossas dificuldades, Ele está lá, Ele está sempre lá, está por trás das nuvens. Quando abre uma pequena brecha, o sol aparece logo. E Deus é assim, Deus está sempre ao nosso lado. Nós temos a suplicar a sua ajuda, e realmente o arco-íris relembra-nos isto. Apesar da tempestade, quando há uma brecha, o arco-íris aparece logo, quer dizer que a aliança está lá. Nós temos de lembrar-nos disso. Deus está sempre disposto a nos ajudar. Nós temos é que nos disponibilizar-nos para sermos ajudados por Deus. Sim, Ela. Eu só queria acrescentar um ponto. Deus está sempre preocupado em salvar o ser humano. E no tempo de Noé, Deus também deu-lhes a oportunidade deles se salvarem. Durante 120 anos, Noé construiu aquela arca, mas Noé apelava ao arrependimento. Só que nós sabemos que só a família de Noé é que entrou na arca. Porque eles tiveram também o seu tempo da graça. Durante 120 anos eles tiveram o tempo para se arrependerem, para mudarem de vida. E nós estamos nesse tempo, no tempo da graça, em que temos agora ainda a oportunidade de mudar, de nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Mas também, como no tempo de Noé, vai chegar o fim desse tempo da graça. E a partir daí nós vimos que desde o momento em que a porta da arca se fechou, aí acabou-se. Aí eles já não tiveram oportunidade, mesmo se quisessem, já não tinham oportunidade. E nós também temos que pensar que este tempo da graça não é infinito, que vai chegar o fim. E é durante este período que nós temos que alterar a nossa vida. Sabem que pode tornar-se um pouco corrente, quando eu digo corrente no sentido de banal, nós olhamos para o arco-íris e dizermos: olha o arco-íris, Deus nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio. Mas reparem nisto, podemos olhar para ele e obter esperança, não apenas da beleza que ele tem em si e por si mesmo, mas também porque sabemos que é uma mensagem vinda de Deus, uma mensagem do seu amor para com este desgraçado planeta. Isto é importante. Agora, o que é que isso nos leva, sabendo que este planeta, desgraçadamente, se não se converter, está perdido? O que é que o que é que eu tenho feito neste momento, não só por mim, mas sobretudo com o nosso sentido altruísta pelos outros? O que é que nós podemos fazer, o que é que nós temos feito? Reparem, é muito importante
E depois aqui mais em baixo pergunta-nos de que maneiras pode ele atrair-nos para Deus, ele, o arco-íris, para a transcendência, para alguma coisa maior do que aquilo que está simplesmente, que esta simplesmente terra em si mesmo para oferecer. Portanto, o que é que este arco-íris, a cada um de nós, eu sei que já dissemos algumas coisas muito interessantes, mas o que é que de facto nós podemos fazer daqui para a frente quando virmos um arco-íris? Porque eu lembro-me da última vez que eu vi o arco-íris, eu ia levar a minha filha à escola. E lembro-me perfeitamente que aquilo que eu fiz foi nada. Foi nada. Continuei a levar a minha filha à escola e fui à minha vida. Portanto, isso, se querem que vos diga, no momento olhei e disse, de facto, Deus não nos vai mais destruir com o dilúvio. Não tenho problemas da chuva. Estou quase como aquela menina que levou o guarda-chuva para a igreja, sabem como é? Porque foram orar por fé, para que a chuva chovesse e ninguém foi. Mas ela levou, eu estava mesmo quase a dizer, mas no sentido contrário, não vale a pena levar guarda-chuva porque eu sei que a chuva é provisória. E não fiz mais nada. Eu lembro-me perfeitamente da última vez que eu vi lá o arco-íris. Não fiz rigorosamente mais nada. Continuei a minha vida, tive aquele momento de reflexão e nunca mais pensei naquilo. Acham que é isto que Deus quer quando Ele, dentro da sua magnitude, o próprio Deus, o Criador do Universo, nos manda uma mensagem e nós, ok, obrigado, e arrumamos? Eu vou-vos dar um exemplo. O que é que nós fazemos com as mensagens que as pessoas que gostam de nós nos enviam? Normalmente, o que é que fazemos? Guardamos, respondemos. Eu tive uma situação esta semana, há 2 semanas, aliás, muito curiosa, que gostava de partilhar convosco. Eu pertenço a um grupo de futebol, vocês sabem, e um dos meus amigos decidiu abandonar. Quando ele entra no grupo, ele teve que ser, de certa forma, aceite por todos. Ele solicita a entrada à direção e a direção vai junto do grupo e o grupo vota, aceitamos, ou voto secreto, um bocadinho como aqui se faz as votações, e ele foi integrado. Ele neste momento desistiu e foi embora. Foi embora e só avisou uma pessoa, um diretor. Olha, eu vou embora, não sei o quê, não quero pertencer mais e tal, foi-se embora. E ele, como me considera um amigo, ligou-me. O Nelson, eu considero-te amigo, não sei o quê, estou-te a dizer, olha, eu vou embora e tal, não sei o quê e tal, eu ouvi-o. E depois disse, olha, eu como teu amigo não concordo da maneira como estás a fazer as coisas. Acho que tu devias ir ao grupo, devias ir dizer, da mesma forma como o grupo te aceitou, devias ir ao grupo e dizer que vais desistir. Tens as tuas razões. Ele, não sei o quê, não vou fazer nada disso, eu não te liguei, começou assim. Eu não te liguei para tu me dizeres se eu devia fazer assim, então olha, vais fazer uma coisa, desligas o telefone, porque se eu realmente sou teu amigo, se era só para me dar a informação, não é preciso porque eu já sabia, que já me disseram. Portanto, se queres que eu seja teu amigo, vais ouvir o que eu acho, o que o teu amigo acha que devia ser melhor. Só isso. E ele depois ao fim pediu-me desculpa e disse, de facto tens razão, mas olha, não fiz assim, agora não tenho mais nada para fazer. Agora está feito, está feito. Estão a ver a ideia? Os amigos não nos dizem só aquilo que gostamos de ouvir. E Deus não nos diz só aquilo que nós gostamos de ouvir, como temos aprendido este trimestre. Como Jeremias fez. Jeremias não diz aquilo que o povo quer. Jeremias diz aquilo que o povo tem que ouvir da parte de Deus. Ok? Portanto, isto é importante nós percebermos. Darmos atenção à mensagem. E esta lição fez-me de certa forma, levou-me a que temos que aprofundar mais, temos que ver mais o que é que Deus nos diz e temos que ver de onde é que vem a mensagem e para onde é que ela vai e para onde é que ela pode ramificar. Estão a ver a ideia? Portanto, não fiquemos só por, olha ali o arco-íris, que bonito, e sigamos a nossa vida. Não, vamos ouvir, vamos refletir sobre a mensagem que o próprio Deus nos envia. Depois, temos também o concerto que Deus fez com Abraão. Reparem que Abraão, o que é que diz? Em Gênesis 12, eu vou ler, para ser mais fácil. Diz assim, Gênesis 12, de 1 a 3. Diz assim, certo dia o Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Primeiro ponto. O que é que Deus está aqui a dizer a Abraão? Sai do teu conforto. Ok? Não estejas só, a ouvir a mensagem
e, ok, continua a tua vida. Não, eu agora quero que rompas com o teu passado, quero que rompas um bocadinho à semelhança do que Deus nos pede quando nós casamos. Sai da casa dos teus pais e cria uma nova vida, mas uma vida dependendo ou dependente daquilo que eu pretendo para ti. Depois no versículo 2 diz assim: os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Não nos vamos só, eu estou a acelerar um bocadinho porque entretanto a hora está-se a adiantar. Aqui fala-nos que, primeiro, ele disse, aqui na Bíblia diz que Abraão de Abraão vai dar origem a uma grande descendência, ele vai ser o pai da fé, ok? Toda a gente sabe. Depois fala aqui que para ele ser uma bênção. Reparem neste pormenor. Para ele ser uma bênção, ou para nós sermos uma bênção, nós estamos muito habituados a fazer o quê? Relativamente às bênçãos, nós estamos habituados a quê? A recebê-las, não é? Vamos receber. Nós somos um saco de Natal. Recebemos presentes, recebemos bênçãos. E depois, só que o saco de Natal normalmente fica vazio na época de dezembro. O nosso não. Nós recebemos a bênção e despejamos para o gueto, para o ralo. Porque nós não fazemos praticamente nada com elas. O que é que Deus nos pede? Eu dou-te a bênção, mas tu tens que ser uma bênção para os outros. Ok? Depois fala-nos também que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Reparem, o que é que aqui está implícito? Eu abençoarei quem te abençoar. Quer dizer que, primeiro, Deus está determinantemente disposto a proteger Abraão, neste caso, naquela altura, a nós. Quando nos pede para sermos uma bênção, Ele está determinado a que nós também sejamos, e ai daquele que nos toque, ok? Ai daquele que nos amaldiçoar, que nos maldizer ou que exerça a maldição sobre nós. E depois fala-nos também que aqui ele é amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Reparem, o que é que Deus nos está aqui a pedir, transportado para os dias de hoje? Deus está-nos a pedir que sejamos uma bênção, que saiamos do nosso conforto, ok? Reparem, eu vou-vos dar um exemplo. Para preparar esta lição, levantei-me relativamente mais cedo do que é costume, está frio, era mais confortável ficar na cama, não era? Mas tive que sair do conforto para que podia também ter vestido uma roupa, mas não era a mesma coisa. Estava frio, não estava confortável. Nós temos que sair um pouquinho do nosso conforto. Muitas das vezes caiu isso aí, isto caiu, deixa estar, está confortável cá em cima, nem vale a pena me abaixar para apanhar, seja o que for. Estão a ver a ideia? Nós somos assim, nós somos comodistas. Sim, Sebastião. Há um aspecto interessante nesse concerto. No primeiro concerto que nós falámos, do arco-íris, Deus abrange o mundo todo. Nesse concerto, Deus é específico com Abraão. Exatamente. Mas, no entanto, abriu que ele possa abranger o mundo todo. Porque diz, serás uma bênção para todas as famílias da terra. Está-lhe a dar uma ordem para ele falar aos outros. Mas há uma coisa interessante. Deus institui um ritual, que é a circuncisão, como demonstração dessa aliança. E tanto é que hoje em dia o judaísmo ainda segue esse conselho de Deus, que é a circuncisão, que continuam a fazer. Porquê é que fazem? Por causa dessa aliança que Deus fez. Quer dizer que quando Deus pede uma aliança connosco, Ele pede algo pede algo de nós. Neste caso, pediu a circuncisão. E pela fé, Abraão e os seus descendentes, pela fé, faziam a circuncisão como realmente prova dessa aliança. E Deus olha para nós e pede algo. Deus pede algo para nós demonstrarmos que realmente acreditamos nessa aliança que Deus nos está a oferecer. Porque se nós não como é que eu posso demonstrar isto? É pela minha fé em algo que Deus me pede. Por exemplo, na guarda dos 10 mandamentos, na forma como vivo a minha vida. Deus pede algo para eu revelar a Deus realmente, Senhor, eu acredito na tua aliança, eu quero me relacionar contigo. E aqui neste caso foi através da circuncisão. Nós queremos nos relacionar com Ele para posteriormente sermos capacitados por Deus a cumprir
a lei. Porque reparem, Deus não nos pede, aqui mais à frente vem-nos falar também sobre vai chegar a Jesus. E porquê? Porque aqui estamos a falar de coisas que são, de certa forma, quase físicas, ok? Quase físicas e pouco espirituais. Não será bem espirituais, mas eu vou-vos ler. Abraão não foi mais salvo pelas obras do que foi o ladrão na cruz. Reparem, não foi porque Deus disse a Abraão, tu vais ser isto, tu vais, ai daquele que fizer isto, te fizer alguma coisa. Não. O que Abraão fez, e porque Abraão fez isto, foi porque, como o Sebastião disse muito bem, estava completamente cheio de fé, e depois disso veio aquilo que, por exemplo, como aqui nos diz, a fé redentora em Deus. A fé redentora diz, Abraão não foi mais salvo pelas obras do que foi o ladrão da cruz, e sempre e unicamente a graça redentora de Deus que traz, é sempre a graça redentora de Deus que traz a salvação. Não vale a pena nós pensarmos que é por cumprirmos seja o que for, que é por fazermos por nós próprios. Não. Nós percebemos, eu percebo que se eu não me predispor a aceitar aquilo que Deus me diz, Ele vai-me dizer na mesma, vai chegar a um certo ponto que eu não vou querer ouvir, não é? Porque Deus diz-nos na mesma. Só que nós depois é que não queremos ouvir, nós é que nos afastamos, ok? E depois diz assim, a nossa esperança de salvação depende unicamente da justiça de Jesus, que nos é acreditada pela fé. Reparem, ele aqui também nos leva, que diz assim, por meio da semente de Abraão, referindo-se não aos seus muitos descendentes, mas em particular a um descendente. Reparem, quando estamos a falar aqui na fé e na fé redentora, estamos a falar, quando Deus fala, e quando o Sebastião falou especificamente para Abraão, está, de certa forma, Abraão a ser um elo de ligação para chegar a Jesus, que é o descendente. Aquele que nos faz, de certa forma não, de toda a forma, ser salvos. Portanto, era importante perceber que o concerto que Deus nos pede, todo ele canaliza para uma pessoa, a pessoa de Jesus. E porquê? Todos nós sabemos, porque foi ele o único que veio a esta terra e que sacrificou, e como alguém dizia há pouco, foi o sacrifício maior que Deus, lá está, quando Deus diz dá tudo, quando Deus diz dá tudo, Deus diz-nos que o tudo dele é o próprio Filho. Eu ia, neste momento, pedir ao Sebastião que pudesse só assumir aqui a parte final. Entretanto, da minha parte, quero-vos agradecer a vossa atenção. Outros afazeres me chamam. E obrigado, Sebastião, pela tua ajuda, ok? Em relação ao concerto no Sinai, é muito interessante vermos porque é que Deus faz um concerto no Sinai. Deus fez o concerto de Abraão, mas depois o povo ficou 400 anos no Sinai, 400 anos no Egito. E esse período eles perderam a percepção de quem era Deus, perderam a percepção de muita coisa. E quando Deus os liberta e passam pelo deserto e vão ao Sinai, Deus renova o concerto. O que é que Deus faz para renovar o concerto? Institui uma nova aliança com o povo. Para quê? Para que o povo pudesse ter a necessidade de Deus outra vez. Percebem? O concerto leva para isso. O concerto de Deus é sempre o mesmo objetivo. Levarmos a ter necessidade de Deus. Porque isso é que é o objetivo. E quando nós olhamos para a frente, como já temos pouco tempo, vamos só ver as últimas duas partes. Quando Deus diz que quer fazer um novo concerto, Ele quer fazer um novo concerto com base numa cerimónia que nós fazemos normalmente uma vez por trimestre, que se chama a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma aliança que nós fazemos com Deus. Porque Deus diz, sempre que vocês tomares este vinho, comeres deste pão, estáis a renovar a aliança que vocês fizeram para comigo. Percebem? Quando nós estamos a fazer a Santa Ceia, mais do que uma cerimónia em que nós purificamos os nossos pecados, mais do que uma cerimónia em que nós comemos o pão e bebemos o vinho, aquela cerimónia quer dizer que nós estamos a renovar a nossa aliança para com Deus.
E essa aliança foi formada onde? Foi formada quando Jesus morreu no Calvário. Quando Jesus morreu no Calvário, ele fez uma nova aliança. E que aliança é essa? Uma aliança em que Deus quer escrever a sua lei, não em tábuas de pedra, mas no nosso coração. Porque se a lei for escrita no nosso coração, vai levar-nos a mudar a nossa vida de ser, a nossa forma de viver. É isso que Deus quer que a gente seja. Deus está desejoso de escrever a sua lei em cada um dos nossos corações. E quando isto acontecer, a nossa vida vai mudar naturalmente. Não é preciso fazer um esforço, porque ela muda naturalmente. Porque Deus habita em nós e faz essa mudança natural da nossa vida. Nós, por vezes, queremos fazer as coisas de uma forma muito rígida e Deus diz-nos, é muito fácil. Deixa-me fazer uma aliança contigo. Deixa-me escrever a tua lei no teu coração. E tu vais ver que a tua forma de viver vai mudar totalmente. E nós, por vezes, esquecemos disso. Nós, por vezes, estamos mais preocupados em seguir regras e esquecemos o mais importante. Amar a Jesus, querer ser como Ele, e então Ele vai colocar a sua lei no meu coração. E quando isso acontecer, a nossa vida vai mudar totalmente. Percebem? Isto é que é o segredo. E esta nova aliança que fala, a segunda parte, é essa. Deus quer escrever a sua lei, não em tábuas de pedra, porque essas já se partiram, mas depois Deus fez novas, mas no meu coração. Sabem porquê? Porque escrever no meu coração está a escrever na minha mente. E ao escrever na minha mente, a minha forma de ser vai mudar totalmente. Está bem? Vamos só terminar com uma oração, que eles depois vão subir. Vamos orar. Pai querido, estás mais altos céus, te dou muitas graças, Senhor, pelos inúmeros concertos que tens feito com a humanidade, com o objetivo de nós nos relacionarmos de uma forma mais íntima e mais profunda para contigo, Senhor. É verdade, Senhor, que nós temos falhado naquilo que tu nos pedes, temos seguido outras coisas, Senhor, que não são a tua vontade. Mas devíamos suplicar hoje, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa tocar no nosso coração, para que realmente possamos ser influenciados por ele e possamos abrir o nosso coração, para que possas escrever a tua lei no nosso coração, Senhor. Nós queremos viver uma vida diferente daquela que estamos a viver. E temos a noção, Senhor, que só com o teu poder vamos conseguir fazer isso. Dá-nos, Senhor, a certeza e a garantia que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e que realmente essa aliança que queres fazer connosco é uma aliança que vai durar para sempre. Que nós possamos ter o desejo de cada dia reforçarmos essa aliança que temos para contigo. É tudo quanto te peço e agradeço nos méritos de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos os monitores. Pedíamos que pudessem terminar.
Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E olhando-os fixamente, Jesus falou: em verdade vos digo que não vos conheço. E diante de nós a porta se fechou. Quanta dor eu pude sentir naquela hora, ao ver a porta fechada e eu do lado de fora. Misericórdia! Ainda supliquei em desespero, mas era tarde para entrar nas bodas do Cordeiro. A porta se fechou. Jesus nem sequer me conhecia. Eu, que em seu nome falava tanto em profecia, expulsei demónios, evangelizei, era dizimista fiel, mas o azeite eu não tinha para entrar no céu. Ah, se eu pudesse voltar atrás, tudo seria diferente. Eu não seria a virgem louca, seria a virgem prudente. E à meia-noite, ouvindo-se o clamor, aí vem o esposo, pelas portas do céu eu entraria em teu eterno gozo. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir em glória. Andai em santidade, mantendo acesa a sua luz. Leva contigo o azeite para te encontrares com Jesus. Agradecemos esta participação especial. Obrigada ao Pedro. Vamos terminar agora a Escola Sabatina. Vamos entoar juntos o hino número 210, Perdão, Poder e Paz. Número 210. Oh
Vamos orar. A Ti, Senhor, nós rendemos honras, glórias mil, pelo Teu amor, pelo Teu poder, pelo Espírito Santo que sentimos no nosso meio quando nos reunimos aqui. Louvado seja o Teu nome por todo sempre, por causa das Tuas palavras que ouvimos, Pai, e por causa daquilo que tem feito na nossa vida e ainda que fará. Em nome de Jesus agradecemos. Amém.